E se entre as diversas possibilidades de conhecimento a gente tivesse um instrumento? E através desse instrumento, falando, claro, em instrumentos musicais, a gente pudesse então descortinar um mundo de sabedoria, de ciência, de inteligência e de cultura, né? Enfim. Esse é o violão e ponto que eu quero comentar aqui, deixar com vocês um comentário. Tem uma parte aqui do canal que é destinada à indicação de outros canais, né? O Violão e Ponto não é exatamente um canal da internet, mas é uma espécie de blog, né? Que é um formato que já está ficando um pouco desacreditado. Hoje em dia todo mundo tem canais no YouTube, né? Qualquer um pode fazer um canal no YouTube. Mas algumas formas antigas que vigoravam no início da internet são quase que caíram em desuso. O caso do blog e o caso do site. Muito pouca gente está acostumada a visitar blogs e sites. Mas o Violão Ponto é um que vale a pena ser visitado e eu vou dizer nesse vídeo o porquê. Meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista. E a questão do violão e ponto surgiu na minha vida num período em que eu dei aula na Unesp, entre 2013 e 2016. Existia ali um cara chamado Rafael Barreira. Olá, Rafael. Você falou muita coisa que eu tento levar em consideração até hoje. Foi um período de muita troca positiva, muita riqueza de debates, diálogos e tal. E a ideia do violão em ponto era de ser um grande palco aberto. Um espaço. Depois o Rafael pode me corrigir se eu estiver falando errado a respeito do projeto deles. Mas um espaço no qual os violonistas amadores e diletantes pudessem fazer girar o que eles estudam em casa. Porque acontece muito, né, de uma pessoa fazer aula de violão, mas não ser violonista profissional. E a situação é que a gente não se desenvolve muito bem se não se apresenta em público, né? Então esses palcos abertos, onde músicos não profissionais possam ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, eles são fundamentais para o lado da pessoa que está tocando, porque sabe, né, ela aprende como é a situação de tocar em público, esse frio na barriga horroroso que os músicos sentem antes de se apresentar, né, uma parte importante da formação musical é lidar com esse frio na barriga, mas também para o público, para a plateia, de perceber como que um violonista amador eventualmente pode apresentar uma interpretação de uma música, às vezes melhor do que a dos violonistas profissionais. Isso é possível, tá? Com muito empenho, o violonista amador pode pegar uma peça que esteja dentro do seu nível técnico, dentro do seu espaço de compreensão musical, e às vezes dar uma interpretação realmente comovente, né, dessa peça. E isso merece ser mostrado, né, isso merece ser publicado, vamos dizer assim. E o Violão em Ponto tinha essa pretensão, né, de ser um espaço que acontecia, eles faziam reuniões em vários lugares da cidade diferentes, em vários lugares de São Paulo. Eles tentavam, era inclusive um trabalho muito grande conseguir espaços para que essas apresentações acontecessem. Chamavam um violonista profissional que iria fazer meio recital e outro período do concerto seria então esse palco aberto, onde as pessoas poderiam chegar e tocar. Tá? É uma iniciativa maravilhosa. Eu sou muito grato ao Violão e Violonistas Goianos, que era uma associação que tinha em Goiânia, que foi onde eu cresci, onde eu me criei, né? Que trabalhava exatamente com esse contexto. Eles tinham um festival chamado Violão e Violonistas Goianos, onde convidavam todo tipo de profissional do violão. A gente viu ali Paulo Bellinati, nós vimos a primeira visita que eu vi do Antônio Tessarim, foi por lá, um recital inesquecível do Mário Lhoa, o Quarteto Quaternália na sua quase primeira formação, né, com Breno Chaves, Eduardo Fleury, e o Sidney Molina com o Fábio Ramazina, que está até hoje no quarteto, nesses dois últimos que eu mencionei. O Breno agora é meu, né? O Breno está tocando comigo no trio Elipsoidal e com o Alberto Guedes. Então, são o violão câmara trio com o saudoso Henrique Pinto, Ângela Munder e o também saudoso Jardel Costa Filho, né, que faleceu recentemente, foi nessa formação que eu conheci, o violão câmara trio. Foram violonistas que eu conheci por causa desse tipo de iniciativa. Né? Ao lado da contratação desses músicos para concertos e masterclass, a gente tinha também as possibilidades de recitais abertos, que eram um pouquinho mais pré-planejados, vamos dizer assim, mas a ideia era exatamente a mesma. Qualquer pessoa podia chegar lá com o seu violão, se candidatar, se inscrever e participar de uma audição coletiva, que acabava gerando um movimento muito grande, muito importante em torno do instrumento. Tá? O Violão e Ponto ganhou então a internet, todas as iniciativas de publicização de música passam por essa, né, essa mediação do meio digital, né? E ele ganhou um colaborador que eu acho que é muito especial. Nós podemos falar de cada um dos colaboradores do blog, né? Mas um em especial eu gostaria de chamar a atenção, que é o Davi Avancini.
O Davi Avancini, se não me engano, é da mesma turma de violonistas da Gabriele Leite, ou talvez uma antes ou uma depois, eu não me lembro muito bem. Ele é um violonista que veio do meio popular, tá? Ajudou muito a amadurecer a discussão que tem em um dos vídeos aqui do canal, que é sobre a diferença entre o violão clássico e o popular, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. E ele é um enxadrista maravilhoso também, um grande professor de xadrez. Eu joguei uma partida de xadrez com ele, né? E através da partida de xadrez ele fez um mapeamento da minha personalidade, assim, muito mais preciso do que um mapa astral, uma coisa realmente impressionante. E a gente divide, até hoje, né, a gente conversa bastante e divide algumas preocupações em relação a questões que estão acontecendo. A Unesp está passando por um processo de resistência muito grande, toda a universidade pública, de um forma geral, né, tá tendo que lidar com algumas dificuldades de manutenção, né? E o Davi é um estudante bastante engajado, trabalhou como representante lá na Unesp e tal. É uma pessoa que tem um juízo crítico, um senso de crítica muito aguçado, e talvez, não sei se por causa do xadrez, ou se ele chegou no xadrez por causa dessa característica da personalidade dele, né? Ele consegue esquadrinhar um tema de forma muito bem organizada. Essa habilidade em especial é que está sendo exercitada no seu trabalho como colunista do Violão e Ponto. Um dos artigos que ele escreveu eu achei bastante peculiar e bastante interessante, que aborda um tema que é muito difícil de abordar do ponto de vista teórico, tá? Que é o problema de que nem sempre a gente pode estudar uma passagem uma passagem rápida, né? Do mesmo jeito que a gente estuda passagem lento. Vou explicar qual é esse problema. Vamos supor que tem uma determinada passagem que o violonista esteja tocando, esteja estudando, sei lá, numa peça de Tárrega, ou uma peça de Villa-Lobos, sei lá, qualquer coisa que seja exigente do ponto de vista técnico, que seja muito rápida. A recomendação geral para chegar a andamentos muito virtuosísticos é a de que se toque lento, certo? E aumente gradualmente, né, gradativamente, essa velocidade vai aumentando até chegar ao andamento final da peça, que é o que provavelmente está marcado com o compositor, ou foi um combinado entre o estudante e o seu professor. Ora, isso às vezes não dá certo. Tá? Às vezes é uma coisa que não funciona muito bem. Quando o estudante vai chegando naquele andamento próximo do que é o andamento final da peça, novas dificuldades técnicas vão surgindo. Como se a passagem fosse de repente ficando nova à medida que ela fosse chegando perto do andamento final. Esse fenômeno é muito conhecido entre violonistas profissionais que trocam de repertório com muita frequência. Mas eventualmente estudantes e amadores do violão não são submetidos a uma abordagem muito racional, muito consciente do que é isso exatamente, né? Por que isso acontece. Tá? O Davi Avancini escreveu um artigo a respeito desse fenômeno, que está no Violão em Ponto, que eu recomendo a todos vocês que leiam. Tá? Eu não vou antecipar aqui, mas eu vou dizer que foi uma tentativa extremamente bem sucedida de organizar as ideias em torno de um fenômeno que é muito difícil de ser explicado. Tá? E que quase costuma ser uma espécie de segredo guardado a sete chaves, assim, um segredo de profissão. E ele, como se fosse assim, uma espécie de Mr. M do desenvolvimento pedagógico violonístico brasileiro, simplesmente abriu essa caixa e disponibilizou para qualquer um que quiser saber a respeito. Eu fiquei um pouco chateado, porque eu pensei assim, pô, não, mas esse assunto não dá para abordar, é uma coisa que é muito... vai dar muito trabalho, por exemplo, fazer um vídeo a respeito disso. Mas o Davi conseguiu encontrar as palavras certas e transformou esse problema em algo realmente fácil de entender e inteligível. Davi Avancini provavelmente vai ser uma pessoa importante no violão brasileiro. Eu espero que ele escreva livros, que ele escreva métodos, que ele toque bastante, que mostre cada vez mais o seu trabalho, não só no xadrez, mas também no violão. Né? E eu acho que esse espaço do violão em ponto vai ficar na história do violão paulistano, especialmente, mas a gente pode falar em uma abrangência territorial muito maior, porque afinal a internet está em todos os lugares. Né? Eu gostaria muito que esse projeto do Rafael Barreira frutificasse e se desenvolvesse. São outras pessoas hoje envolvidas no projeto Violão em Ponto. Desejo a eles todo o sucesso do mundo. E gostaria muito que a comunidade do Conversa de Violonista fosse assim em peso, assistisse esses vídeos que eles divulgam e lessem esses artigos que eles publicam. Tá? Com certeza vocês vão ganhar muito. E sem dúvida nenhuma, se a gente pudesse falar de canais e blogs e sites que complementam o canal Conversa de Violonista, esse é sem dúvida um deles.
Então vamos tentar fechar a comunidade em torno desses canais. Mais para frente eu vou falar de alguns outros lugares onde a gente pode obter informação com curadoria, quer dizer, informação bem informada. A gente não vai ouvir terraplanismo violonístico, não vamos ouvir cloroquina, não vamos ouvir bobagens assim anticientíficas a respeito do desenvolvimento musical e pedagógico, e de quebra vamos também ter acesso a músicos, ter acesso a pessoas, personalidades, que eventualmente a gente não teria contato se a gente ficasse vamos dizer, nessa superficialidade, né, dos anúncios da internet. São blogs e canais que não estão sendo monetizados, e por isso é que vocês não foram interrompidos ainda com nenhuma propaganda. Esse vídeo segue direto porque o meu canal não é monetizado. Se for monetizado, a gente acaba dando publicidade para uma série de coisas que são também muito legais, muito interessantes, mas eventualmente coisas que não são tão interessantes e que estão sendo simplesmente impulsionadas, né, sem que haja uma curadoria em relação a essas informações. Então você que curte o canal Conversa de Violonista, salve na aba do seu navegador o link do Violão e Ponto. E aproveite ao máximo que você puder os artigos de todos os colaboradores que estão trabalhando por lá. Não podemos esquecer também a colaboração da Heloísa Carboneira, que é a pessoa que cuida da revisão dos textos e mantém, né, uma certa linha de decência naquilo que o Davi Avancini escreve. Com certeza ela tem muito a ver com essa inteligibilidade que a gente que nos agrada tanto ao ler os textos do Davi. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Um grande abraço, aproveitem o Violão e Ponto e até o próximo Conversa de Violonista.